Olá, turma de Biomatemática, Biologia, primeiro semestre. Aqui trataremos de uma revisão do conteúdo voltado para o primeiro bimestre e algumas orientações para a realização da nossa atividade avaliativa. Vamos então à nossa revisão de Biomatemática. Bom, primeira parte que nós trabalhamos, ela envolve uma noção de conjuntos, que nós tivemos algumas atividades práticas. Então, eu dei para o entendimento aquelas atividades como uma parte já trabalhada e avaliada de conjuntos, já que fizemos algumas atividades, uma atividade de entrega. Aí eu pulei a nossa avaliação para a parte estatística. Então, o conteúdo que irá ser cobrado na avaliação é a teoria e exercícios de estatística, que foram abordados durante o nosso primeiro bimestre. Então, eu pediria para que você acompanhe com seu caderno e verifique cada tópico abordado, né, a fim de que possamos usufruir de uma forma mais eficaz nessa revisão. Bom, vamos lá então. Primeiro, nós vimos que a série estatística é uma forma muito importante para que eu possa identificar, cadastrar, verificar uma coleta de dados e um acompanhamento de uma pesquisa. Fica de uma forma aleatória, fica complicado para a ciência se comunicar. Então, a estatística mostra normas, mostra regras e um comportamento padronizado para qualquer atividade científica, independente do país, independente da ciência ser abordado. Ela tem um caráter global, tentando, então, uma comunicação da ciência com essa ferramenta matemática que envolve a probabilidade, as porcentagens, os índices, taxas, etc. Certo? Bom, primeiro nós trabalhamos que a parte, certo, após a identidade de uma variável dentro, né, de uma coleta, nós trabalhamos, certo, que essas variáveis, após ser coletadas, eram organizadas em uma tabela primitiva. Essa tabela primitiva tinha uma única obrigação: orientar o pesquisador do que estava tendo, aonde estava tendo e quando estava tendo aquele processo. Então, aquelas 3 perguntas que a tabela primitiva tem que responder: o que, onde e quando. Essas 3 perguntas orientam o pesquisador para que ele possa identificar o fenômeno com que ele está trabalhando. Após essa identificação na tabela primitiva, nós construímos o rol. O rol, normalmente, é uma tabela orientada de uma forma crescente. Essa orientação crescente tem a vantagem de que nós possamos coletar mais fácil os dados e depois identificá-los em classes. Direto na tabela primitiva, se torna muito fácil de esquecer um dado, de repetir um dado 2 vezes. Já no rol, não. O rol já existe uma organização. Sem contar que no rol eu posso obter a minha amplitude total, que simplesmente é a subtração do maior menos o menor número que eu obtive, já que ela se organizou de uma forma crescente. Certo? Após a obtenção, então, da amplitude da minha série, certo? De quanto ela está variando, eu vou identificar, certo, o número de classes que eu desejo para a minha série. Esse número de classes I, ele pode ser feito de diversas maneiras. Ele pode ser feito de uma forma arbitrária, segundo a necessidade do pesquisador. Ele pode ser feito de uma forma equacionada, né, com uma equação de Sturges, por exemplo, né, que trabalha com logaritmo. Ou ele pode ser feito por uma equação que você construa, como I igual a raiz de N, por exemplo. Certo? Então, independente da forma do I ser obtido, ele irá, certo, representar os seus dados neste número de classes. Certo? Então, muitas vezes, você precisa apenas de 2, 3 classes. Outras vezes, precisa de uma quantidade mais delicada, mais específica, mais, como eu diria, específica de classe, ou sim, mais detalhada. Então, teria que ter muitas classes dentro de um processo.
mas, dependendo da situação, você terá, então, as classes. O importante desse processo é entender que essas classes arredondam são sempre para mais. Então, se você encontrou lá 4,8 classes, você vai colocar 5. Se você encontrou 4,1 classes, você também vai colocar 5. Certo? Ela não segue as regras estatísticas normais de arredondamento de 0 a 4, de 5 a 9. Ela se arredonda sempre para mais. Certo? O mesmo vale para o tamanho da classe. O tamanho da classe sempre tem que ser maior do que, certo, o valor obtido pela divisão da amplitude pelo número de classes. Tem que ser maior quanto? Pode ser maior 1/10, pode ser maior 1/100, mas ele tem que ser maior. Para quê? Para que o último elemento da amplitude total seja englobado por essa última classe. Certo? Então, há necessidade de aumentar 1/10 ou 1/100, dependendo do número que você estiver trabalhando, para que, então, os números sejam englobados nas classes finais. Certo? O outro último número para a gente abordar, certo, na nossa relação é o N. Certo? O N ele indica o número de amostras, o número de dados. Esse N ele é de grande importância. Inicialmente, nós trabalharemos ele simplesmente como mais um fator. Mas, depois, no seu futuro estatístico, você verá que esse N irá lhe dar a qualidade dos dados, irá lhe dar o comportamento da curva, todos os valores tabelados, mas todos em função do valor do N da sua curva. Normalmente se trabalha na estatística com N, no mínimo um N de 30. Certo? Na climatologia também se trabalha com 30 anos, então é um valor meio padrão na estatística, para a gente trabalhar o mínimo. Mas no nosso caso aqui, nós estamos trabalhando com valores que são menores porque são valores didáticos. Então, às vezes 30 para fazer a subtração, 30 para fazer algumas ações pode se tornar um pouco mais trabalhoso e a gente pode trabalhar, às vezes, com menor quantidade, como nós veremos nos próximos exemplos. No nosso primeiro ano, então, nosso primeiro exemplo, certo? Os dados abaixo representam a altura em centímetros de 30 alunos, certo? Do quinto ano da escola XX, em 2020. Certo? Separe os dados na tabela abaixo em classes pela regra I igual a raiz de N. Certo? Encontre primeiro a tabela primitiva, depois o rol, depois você obterá a amplitude total, depois obterá o número de classes e o tamanho de cada classe, finalizando com um número de elementos que pertencem a cada classe. Certo? Bom, vejamos então a nossa tabela. Certo? Nós temos aqui uma tabela primitiva, certo? Fiz ela no Excel e eu acho que é uma facilidade a gente poder trabalhar um pouquinho às vezes, certo? Mas ela está aleatória nos dados, certo? Depois ordenada no rol. Então, se pega o menor valor que nós temos, que é o 140. Certo? Cadê o 140? 140 aqui, certo? Inicia no 140 e assim sucessivamente. Então, é um trabalho minucioso, mas é um trabalho que não pode ter erro. Então, um trabalho que você deverá ter um grande cuidado para iniciá-lo. Então, primeiro a tabela primitiva, certo? Com a altura desses 30 alunos, certo? E depois a rol, com a orientação, certo? Do menor para o maior. Certo? Então, as nossas atividades então de cálculo seriam a amplitude total, o limite superior menos o limite inferior. Certo? Limite superior 162, limite inferior 140. Então, certo? 162, perdão. 162 menos 140, 22. Certo? A regra na construção do número de classes é I igual a raiz de N. I igual a raiz de 30. Certo? Raiz de 30, 5,48. Como nós comentamos, nós temos que ter um arredondamento. Então, esse 5,48 pula para 6 classes. Certo? Agora, o tamanho de cada classe. O tamanho de cada classe vai ser o número da minha amplitude total dividido pelo número de classes. Então, vou ter lá os meus 22 dividido por 6, dá 3,67.
Eu arredondei para 3,7. Ah, mas se eu arredondasse para 3,68, não haveria problema, certo? 3,7 por quê? Para trabalhar com uma posição decimal. Isso facilita o cálculo muitas vezes quando nós não temos uma grande responsabilidade ou uma grande exigência na variabilidade estatística. Veja, nós estamos falando aqui de 3 décimos para a altura de alunos que estão com 140 centímetros. É uma variabilidade bem pequena, então esse erro, certo, não se torna significativo. Certo? Mas para quem quisesse fazer 3,68, não teria diferença nenhuma, não mudaria nenhum elemento de uma classe para outra. Todos estariam no mesmo local. O que diferenciaria? Diferenciaria esse valor aqui, ó, que não seria 162,2, ia ser 161,01, ia ser menor esse erro final aqui. Mas para nós não é significante, não é significativo, certo? Aumentar aqui de 3,67 para 4, aí nós aumentamos já um valor bem acima do valor que nós poderíamos ter. E isso pode cair no problema, certo? Nós temos duas regras de manutenção. Nós temos que ter todas as classes com elementos, e se eu aumentar muito, eu posso esticar uma classe demais, certo? Ao ponto da classe final ficar tão fora que ela possa ficar sem elementos. Então, para a segurança estatística, é interessante arredondar em torno dos décimos, centésimos, como eu havia falado. Certo? Então, dando uma continuidade, nós vamos lá, de 140 a 143,7. Bom, como ali não tem nenhum quebrado, não tem nenhum número depois da vírgula, vai ser 140 até 143. Aí tu conta aqui. 1, 2, 3, 4. Então, certo? 4 elementos. 143,7 até 147,4. Vai ficar, na verdade, 144, 145, 146, 147. Certo? Então, vamos lá. 144, 145, 145, 146, 147. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contamos aqui, colocamos 6 aqui. Sucessivamente até o final, certo? Nós temos, então, certo, o número de elementos distribuído de uma forma que, com o somatório, renovo de novo os 30. Certo? Então, mostrando que a minha divisão não foi nenhum número perdido pelo caminho. A porcentagem de contribuição, basta uma regra de 3. Certo? Eu multiplico, eu pego a parte e divido pelo meu todo. Certo? O meu todo é 30, eu tenho 4 sobre 30 vezes 100, 6 sobre 30 vezes 100. E aí eu vejo as porcentagens ou a contribuição de cada classe em forma de porcentagem. Eu vejo que quando eu faço o somatório final das porcentagens, devido a ter aqui vírgula 3, vírgula 13, vírgula 3, eu tenho 99,9% na porcentagem final. E isso estatisticamente não é interessante expor a sua tabela com 99,9%. Parece que você perdeu 1% em algum local, ou 0,1% em algum local, perdão. Então, nós aplicamos uma regra, como havia já comentado na aula, que é, certo? Quando nós temos menor que 100%, nós aumentamos a diferença no menor ou na menor porcentagem. Certo? Então, aqui nós estamos faltando 0,1%. Nós vamos dividir o 0,1% nas duas menores porcentagens, que é o 10% e o 10%. Então, para não escolher um dos dois 10% para ele virar 10,1, eu dividi esse 0,1 para 2 elementos, já que os dois têm o mesmo tamanho, então vai ficar 10,05, certo? E 10,05. Agora, somando, nós temos, então, finalizado aqui embaixo os 100% dos elementos. Certo? Então, com essa regrinha, nós, então, finalizamos a nossa distribuição inicial do primeiro exemplo. Agora, nós vamos ver este exemplo
num comportamento gráfico. Primeiro, de uma forma dura, truncada, certo? Em forma de colunas, certo? Que nós teremos lá, que é o gráfico chamado de histograma, e depois uma tentativa de uma suavização, procurando um comportamento, uma tendência, certo? Aproximando os dados maiores dos menores, chamado, então, da curva suavizada que nós vamos trabalhar, certo? Então, vamos lá. Primeiro, o histograma. Nós vemos aqui que eu coloquei aqui o número de classes de 1 a 6, para não colocar 140, 143,7, seria um pouco poluído o eixo X. Então, lembre, a classe 1. A classe 1 está aqui, 140, 143,7. Até em alguns livros estatísticos, ele é colocado aqui, né, uma coluna dizendo I igual a 1, I igual a 2, I igual a 3. Aqui nós temos I1, I2, I3, I4, I5 e I6. Então, o I1 representa 4 elementos. O I2 representa 6 elementos aqui. 4, 6, 3, 4, 10, 3. Então, 4, 6, 3, 4, 10, 3. Então, esse é o nosso histograma que mostra o número de classes I em função da frequência ou da quantidade de elementos separados por classe. Nós observamos que há um grande valor nas classes finais, certo? Mostrando, então, que neste final aqui nós temos um valor maior do que simplesmente nesses valores iniciais, ou seja, nós temos as crianças com uma característica possuir valores maiores do que menores, certo? Se nós tivéssemos uma grande quantidade no início do histograma, as crianças seriam menos centímetros. Aqui as crianças têm mais centímetros. Então, nesse comportamento, digamos assim, que é uma tendência de ter crianças maiores, certo? Digamos assim, com uma média maior, melhor dizendo. A curva de ajuste, então, ela é feita com aquela fórmula tradicional, certo? Que é o F anterior mais 2 vezes o F atual mais o F posterior, certo? Dividido por 4. Lembre que esse do meio ele tem 2 contribuições, certo? Então, como ele tem 2 contribuições, nós temos com esse 2, 3, com esse aqui 4, dividido por 4. Então, nossa média quer dizer, o ponto atual ele contribui com 50%, o ponto anterior contribui com 25% e o ponto posterior contribui também com 25%. Certo? Então, dividimos por 4 por esse motivo. O ponto primeiro sempre tem um anterior zero, certo? Porque ele é o primeiro. Então, a gente coloca zero. 2 vezes 4, que é o ponto atual, 8, mais 6, 14, dividido por 4, 3,5. Certo? O segundo ponto. Agora, no segundo ponto, já tem o anterior, que é o primeiro. 4, segundo ponto é 6. Então, 2 vezes 6, 12. 12 mais 7, 19. 19 dividido por 4, 4,75. FC3, FC4, FC5 e FC6 no mesmo processo. Lembrando só que no FC6, o ponto posterior também tem que ser zero. Então, nós começamos no anterior zero e finalizamos no posterior zero. Então, aqui os valores de cada ponto, eles são atribuídos no ponto médio da classe, ou seja, no meio aproximadamente da classe ou do histograma, para que nós tenhamos um valor mais próximo do que colocando aleatoriamente em pontos de histograma. Então, o primeiro ponto ele era uma classe 4, ela foi para uma classe 3,5. O segundo era uma classe 6, foi para 4,75. O terceiro era 3, ele foi para 4. O quarto era 4, ele foi para 5. O 5, ele era 10, foi para 6,5. E o 6 era 3 e foi para 4. Então, nós temos esse comportamento aqui, meio que ondulatório, certo? Nessa relação existente na curva polida. Certo? Então, essa curva polida é a última parte, certo? Gráfica que nós trabalhamos na nossa área estatística.
certo? Ela é útil, como falado, ela é uma forma de representar os seus dados e possivelmente você fará algum trabalho ainda no seu curso que você coletará dados. E aí é uma possibilidade, certo? Agora, a partir de agora, você tem a autonomia de pegar esses dados, colocá-los de uma forma gráfica e poder representá-los num congresso, numa forma científica, digamos assim, né? Bom, vamos então à continuidade do nosso conteúdo, que é a nossa segunda parte da estatística. Depois dessa primeira parte representativa, nós temos uma parte comportamental, que é a estrutura interna dos nossos dados. Se eles estão fluindo de uma forma mais suave ou se estão fluindo de uma forma mais abrupta. O que quer dizer isso? Ora, se você está acompanhando um grupo de 50 macacos e eles têm alimentações, e eles têm quantidade de alimentos semelhantes, sendo da mesma espécie, você tem um grupo mais homogêneo. Se você acompanha a alimentação e verifica um excesso em algum grupo ou em alguns animais, uma falta em outros animais, você está tendo um problema talvez comportamental, talvez animais com ansiedade, talvez animais com estresse, mas algum problema indicando que a quantidade de comida não está sendo normal, não está tendo uma média, certo, que possua os elementos próximos a essa média. Está tendo discrepâncias. Então, se a média é meio quilo, um animal está conseguindo comer 800 gramas, o outro está comendo 200 gramas. Isso, certo, indica problemas de subnutrição e problema de obesidade. Então, o comportamento dessa flutuação, né, dessa flutuabilidade, melhor dizendo, dos dados é de grande importância, certo? Uma baixa flutuabilidade indica dados coerentes, indicam dados que foram coletados de uma forma mais rigorosa. Muitas vezes nós fazemos 5 coletas do mesmo fenômeno. Para quê? Justamente para verificar se essas 5 coletas têm coerência ou se por acaso nós tenhamos um valor aleatório dessas 5, mostrando então algum erro de procedimento. Bom, as equações que nós vamos trabalhar vão girar em torno da variância do desvio padrão. Certo? São os dados bem tradicionais nesse comportamento estatístico, são os primeiros que nós temos. Depois nós temos outros mais sutis, mas esses são os básicos, os pilares. Certo? A variância, ela fala da média aritmética dos desvios dos quadrados. Então, eu vou pegar a diferença de cada elemento e vou levar ele ao quadrado. Certo? Para que levar ele ao quadrado? Primeiro, para transformar todas essas diferenças em positivas, certo? Independente se ele for maior ou menor que a média, certo? E para também incrementar essa diferença, para dar uma maior significância para essa diferença. Ou seja, se eu estou elevando a diferença ao quadrado, eu estou tendo uma condição maior de mostrar essa diferença perante a minha série. Então, a variância S ao quadrado, ela é o somatório, certo, dos elementos de cada elemento menos a média elevada ao quadrado. Depois eu coloco um exemplo, fica mais fácil de entender essa fórmula. O desvio padrão simplesmente é tirar essa amplificação feita com o termo elevado ao quadrado. Então, o que nós fazemos? Colocamos uma raiz quadrada na variância. Então, a variância se torna, o desvio padrão se torna a raiz quadrada da variância, certo? Também tendo uma condição sempre positiva, pois nós elevamos as diferenças ao quadrado, tornamos elas positivas. Toda raiz quadrada de um número positivo é também um número positivo. Então, nós temos garantia que o nosso desvio padrão e a variância sempre serão números iguais ou maior que zero. Um exemplo, certo? Selecionei, então, 7 números, certo? Para trabalhar com o desvio padrão.
Então, 40, 45, 48, 52, 54, 62, 70. Um N igual a 7. Bom, nunca eu vou dar para vocês, e ninguém vai fazer isso em sua consciência, 30 números para tu trabalhar e calcular o desvio padrão dessa forma. Certo? Então, você trabalha com 5, com 7. Por quê? Porque são elementos que tu vai trabalhar a fim de verificar uma coerência do teu programa, uma coerência do teu pacote estatístico. Então, tu seleciona lá 5 dados, coloca no pacote e faz eles à mão. Eles dão iguais, então tu tem garantia que teu pacote está correto. Ninguém vai fazer isso com 500 dados. Depois, se o teu pacote está certo com 5, aí tu usa 500 dados no teu pacote. Mas a validação tu faz com 5, 10 dados. Justamente dessa forma como está sendo explanado. Então, tu vai pegar lá os teus números, certo? Sendo 7 números, n igual a 7. Para saber a média disso, soma e divide por 7. Então, tu somou todos, dividiu por 7, a tua média é 53. Aí tu vai ver o comportamento do 40 em relação ao 53. Então, vai ficar 40 menos 53 elevado ao quadrado. Aqui sumiu o sinalzinho de mais, perdão. Mais 45 menos 53 elevado ao quadrado. Mais 48 menos 53 elevado ao quadrado. Mais 52 menos 53 elevado ao quadrado. 54 menos 53 elevado ao quadrado. Veja que tanto 52 quanto 54 têm uma contribuição. Se eu não fizesse eles elevado ao quadrado, eles se anulariam, porque um seria mais 1 e outro seria menos 1. Então, a importância de levar ao quadrado mostra essa contribuição sempre positiva do desvio. E assim, sucessivamente até o último. Então, aqui vai dar 13 ao quadrado, 169, mais, certo? 8 ao quadrado, 64, mais 5 ao quadrado, 25, mais 1 ao quadrado, 1, mais 1 ao quadrado, 1, mais 9 ao quadrado, 81, mais 17 ao quadrado, 289. Somando isso, nós temos 630 dividido por 7, que é 90. Então, a variância desse sistema é de 90. Bom, variância de 90 em relação à média de 53, será que isso é alto? Será que isso é baixo? Será que isso varia muito? Certo? Tabelas futuras vão nos dar os sentidos maiores dessa variância, mas nós podemos dar continuidade dela tendo um comportamento em relação agora ao desvio padrão. Lembre, o desvio padrão ele é a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão vai ser quem? A raiz quadrada de 90, certo? Raiz quadrada de 90 dá 9,49. Então, novamente, desvio padrão de 9,49. Depois nós vamos utilizar esse número, como eu falei, e outros significados. Mas nesse momento, para que ele serve? Nesse momento eu posso construir um coeficiente chamado coeficiente de variação, aonde ele vai mostrar a porcentagem deste, certo, desvio padrão em relação à minha média. Certo? E aí eu vejo quantos por cento que ele está variando. Eu transformo a minha variação numa porcentagem, certo? Trabalhando a contribuição do desvio padrão em relação à média. Então, aqui nós temos um desvio padrão de 9,49 sob uma média de 53. Essa relação vai dar 17,9% sob o coeficiente de variação. Agora, então, a gente consegue já trabalhar com outros fatores, certo? Através dessa relação mais direta no processo. Uma variação de 18% é uma grande variação já, certo? Como nós veremos nos exemplos seguidos, certo? Essa variação é bem alta. Normalmente se aceita até 5% de variação numa série, se for uma coleta de dados com o mesmo comportamento. Bom, agora então, se nós tivermos dados agrupados, nós teremos já esse exemplo no caderno e a importância de quê? Eu colei até essa tabelinha aqui para que a gente possa trabalhar de novo com esse exemplo que foi feito. Então, esses dados agrupados, certo? Eles estão em função, certo?
da frequência, do ponto médio, certo? Do número de elementos, certo? E da relação quadrática disso. Então, eu vou trabalhar primeiro, né, com o meu número de séries, com as minhas estaturas. Veja, esse exemplo não é os mesmos valores do anterior lá que eu havia colocado, certo? Após com as frequências, certo? E aqui com um ponto médio. O ponto médio é a média da nossa classe. Então, 140, 150 para 154, 152, 154, 158, 156, certo? Após eu fazer, então, a frequência e o ponto médio, eu posso fazer duas variáveis que são importantes para a minha equação, que é o fxi, que vai fazer parte da minha relação fxi, que eu vou elevar depois ele ao quadrado, e a minha relação fx ao quadrado i. Fx ao quadrado i. Então, aqui eu mostro uma contribuição do ponto médio e aqui outra contribuição do ponto médio. Veja, fx, eu tenho lá 104, que é o F, vezes 152, 608. 608 vezes 152 de novo, 92.416. Certo? Esses números, normalmente falando, servem para quê? Para o cálculo da nossa equação. Pois, nós, efetuando os números, nós podemos efetuar a sua soma. Então, veja, o FI, certo? O FI vai dar 6.440. Então, aqui, ó, somatório de FI e XI, 6.640, dividido pelo N, que é o 40. Essa divisão nós elevaremos ao quadrado. Certo? Já na primeira fração, o somatório de FI, XI ao quadrado, da última coluna, pode ser dado como 1.038.080. Certo? Esse também é dividido por 40. Efetuando essa relação, nós temos lá um desvio padrão de 5,56. Certo? Esse desvio padrão já é um desvio padrão mais baixo, nós temos uma série mais comportada. Vejamos a média, né? Vejamos como calcular primeiro o coeficiente de variação. Depois do desvio padrão, o coeficiente de variação é, certo? O desvio padrão dividido pela média. Mas como nós vamos calcular a média de dados agrupados? Bom, está aqui essa média, ó, xi já é um ponto médio. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 xis para fazer a média. Então, nós vamos fazer 152, mais 156, mais 160, mais 164, mais 168, mais 172, dividido por 6. E aí nós vamos ter um xi médio, aqui como sendo efetuado, de 162. Então, 162 é o número que representa a média de toda essa estrutura que foi desenvolvida. Perfeito? Esse ponto, então, vai ser o ponto que eu vou utilizar para interagir com o desvio padrão. Certo? Fazendo, então, a divisão de 5,57 do desvio padrão por 162, multiplicando por 100, nós temos uma variação de 3,44%. Uma variação estatística mais aceitável, tendo até os 5%. Certo? Bom, nosso conteúdo se finaliza, então, nessa parte. Certo? Nós trabalharemos até esse exercício formalizando a nossa avaliação. E agora, para finalizar o nosso tópico, eu vou trabalhar um pouquinho de como será feita essa avaliação dentro do nosso processo. Bom, a avaliação vai ser aberta no dia de aula, quinta-feira, às 19 horas. Certo? E fechará na sexta-feira, às 23h59. A gente fala, não deixe para a sexta-feira, na última hora, pois o sistema pode bugar, se a internet cair, etc. Mas a gente deixa um espaço maior, por quê? Porque você tem o direito, ou então a necessidade, muitas vezes, de um tempo. Então, certo? Não há problema em deixar um tempo maior, já que a avaliação é disponível de forma online. Certo? Cada vez que você entra na avaliação, você terá 3 horas para resolução, que é o tempo normal que a gente faz de sala de aula, das 7 às 10. Perdão. Então, você terá a primeira entrada de 3 horas. Você terá a segunda chance para fazer a avaliação, também de 3 horas. Por que 2 chances para fazer a avaliação? Primeiro, a internet pode cair. Segundo, você pode querer apagar e fazer sua avaliação de novo. Então, você tem esse direito de fazer também isso de uma forma online.
certo? Ou se simplesmente faz a primeira, mas quer fazer outra vez porque está sobrando um pouco de tempo. Ah, mas se eu tirar a nota mais baixa na segunda, não há importância. A nota que vai ser considerada vai ser a nota mais alta. Então, se você fizer a segunda tentativa e se for pior que na primeira, fica mais alta. Certo? Então, é interessante para eu exercer um pouquinho as minhas possibilidades de uma forma online. Certo? Bom, devido ao nosso tempo, se vocês tiverem alguma atividade ainda que faltaram enviar, aquela primeira atividade dos conjuntos, como eu havia conversado, ou outra atividade em questão, vocês podem me enviar ainda por e-mail, certo? Quem não tiver atividade, eu não vou considerar a prova com menos que 10. Então, novamente falando, enviou as atividades valem 2 pontos, por exemplo. Certo? Não, agora eu tenho que ler a estrutura de novo, mas assim, o total de atividades vale X. A prova vale X, 10 menos X. Não entregou o X, a prova vale 10. Então, ninguém vai ficar com menos média por não entregar a atividade. Eu vou compensar essa diferença no valor da prova. Então, não se preocupe quem chegou atrasado, quem não entregou alguma atividade, certo? Pois essas atividades serão compensadas no valor da prova, certo? Ninguém vai entregar a atividade e vai ficar com menos nota que na prova também. Então, entregou as atividades, estão, por acaso, muito difícil, certo? Não estão corretas, eu considero somente a prova, certo? Então, a gente vai trabalhar dessa forma que eu acho que é mais justa na questão, certo? Então, certo? Vocês verifiquem e vejam, querem atividade, tem alguma coisa para entregar, até o dia 19 aceito via e-mail, certo? Bom, essa é a nossa revisão, certo? Em breve tem uma videoaula para você de colocar de função de segundo grau, mas não é para essa avaliação, né? Nosso próximo tópico, certo? Então, nós daremos continuidade para ela. Mas nossa revisão para avaliação de quinta-feira se conclui por aqui, certo? Quinta-feira estarei online no horário da prova pelo AVA, para que vocês possam, então, se necessário, certo? Verificar alguma dúvida. Ok? Bom estudo para vocês. Até!